Olá, meus alunos! Vamos a mais uma aula de história? Muito bem, hoje na aula de história, nós vamos continuar vendo algumas escolas, seus costumes antigos e como é na atualidade. Vamos lá? Nós estamos no nosso livro didático, lá na página 13, ok? Nós vamos trabalhar hoje a página 13 e 14 do nosso livro didático e a página 78 do nosso livro de atividades em história, ok? Hoje nós temos as duas apostilas, livro didático e livro de atividades. Lá no livro de atividades é só a página 78, porque ela diz exatamente o que nós estamos trabalhando aqui no livro de atividades, no livro didático, ok? Vamos lá então. Aqui nós vemos que tem uma imagem antiga de uma criança que está fazendo uma foto de lembrança da escola e nós temos que descobrir do que é essa lembrança. É claro que nós temos que olhar no painel que está atrás desta foto. Vamos tentar descobrir? Esta foto tem um painel de Natal? Não. Tem um painel de carnaval? Também não. Tem um painel de Copa do Mundo de futebol? Exatamente. Então, é um painel de Copa do Mundo de futebol, porque ali tem um jogador, uma bola, uma taça, enfim, algumas coisas que lembram uma Copa do Mundo de futebol, certo? E aí, como é possível descobrir o que está sendo comemorado? Pelo painel que está atrás da foto da criança, certo? O evento mostrado no painel atrás da aluna ocorreu em 1970, o mesmo ano da fotografia. Então, veja novamente a imagem e o texto junto a ela e verifique onde pode ser encontrada a indicação do ano. A indicação do ano nós vamos ver que está na referência logo abaixo da foto. Por isso que é muito importante a referência, porque é nessa referência que nós vamos saber o ano, onde foi tirado, o que estava acontecendo, ok? Certinho, então? Olhando tudo isso aqui, desenhe agora um momento seu. Desenhe um momento seu lá na escola. Você lembra de alguma atividade que nós fizemos em sala de aula? Qual era a atividade que você gostou bastante de fazer? Um momento que tem na sua cabecinha, do tempo que nós estávamos lá na sala de aula, na escola, em algum lugar lá na escola, você vai fazer um desenho. E aí, você vai descrever o que estava acontecendo. Com poucas palavras, você coloca: estávamos fazendo uma atividade, escreve alguma coisa dessa atividade, para a gente ter como referência. Não esqueçam de colocar o ano que nós estamos para ter essa referência, tá bom? E aí, nós vamos seguir para a página 14. Lá na página 14, nós vamos continuar falando do que era antigo e as coisas que existem hoje, certo? Aqui nós vemos uma mobília de uma escola antiga, como era. Nós vemos aqui que o banco era de madeira e ferro e que atrás do banco já tinha a mesinha de trás do colega. Olha só que interessante. Um pouco diferente do que nós temos hoje. Tudo bem que hoje ainda nós temos as nossas mesinhas lá na sala com ferro também. O material de cima é um pouquinho diferente, mas a única coisa que é totalmente diferente é que as carteiras são bem separadas umas das outras, certo? E aí faz uma pergunta aqui do lado, nesse lembretezinho amarelo. Você sabe como eram outros objetos escolares antigamente? Por mais que tenha mudado, nós ainda precisamos de alguns objetos. Por exemplo, caneta. Mudou bastante. Muito antigamente, se escrevia com uma espécie de pincel com tinteiro. E esse pincel não tinha cerdas, não.
Olha só, ele era só como se fosse uma laminazinha. Tinha que quase desenhar a letra. Cada letra precisava colocar aqui no tinteiro. A caneta mudou um pouco e nós vamos ligar este tinteiro, pincel com tinteiro, a caneta que é hoje. E aqui nós temos também um apontador antigo que precisava virar atrás uma manivela. E hoje não, hoje é só girar o lápis dentro do apontador. E aí, para completar a nossa aula, nós temos lá no nosso livro de atividades, na página 78, concluindo. Só que aqui fala das crianças lá no Japão também, que também usam uma espécie de caneta tinteiro para desenhar as letras, que lá as letras são totalmente diferentes das nossas, não é? Então, aqui fala assim, no Japão, as crianças, além de usarem lápis e papel para escrever, também aprendem a fazer caligrafia com pincel e tinta. Precisa ser pincel e tinta. E essa escrita se chama Shodo. Tá aqui o nome da escrita. Agora, pinte as imagens de materiais que você usa para escrever na aula que vocês estão tendo aí. O que vocês usam? Vocês usam caneta? Em alguns momentos pode usar caneta sim. Vocês usam lápis de escrever? Sim. Vocês usam lápis de cor? Sim. Vocês usam pincel? É mais difícil usar. Em artes, quem sabe se a prof pedir? Mas enfim, prof. Ângela não pediu ainda. Na sua escola, os alunos usam a escrita Shodo? Não, nós não usamos essa escrita, não. Nós usamos a escrita do nosso alfabeto, com caneta normal, com lápis de escrever, com lápis de cor, quem sabe com canetinha, quem sabe com giz de cera, mas este pincel para fazer as letras da escrita Shodo, nós não usamos, não. Fazendo essa atividade do livro de atividades, nós encerramos a nossa aula de história de hoje. Só a prof vai voltar aqui no nosso livro didático para falar que esse desenho com a descrição e também com a referência aqui da data e o que estava acontecendo no desenho que você vai fazer, você vai postar lá na nossa plataforma, tá bom? Um beijão da prof e até a nossa próxima aula de história.